Boa tarde, irmãos. Muita alegria a gente poder ter esse tempo juntos, né? Estar reunidos aqui para mais esse estudo da palavra e a gente poder agradecer ao Senhor sempre, né, por essa oportunidade. O estudo hoje, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, né? Dando continuidade aos estudos dessa carta. Então, vamos poder dar graça a partir de agora e pedir que o Senhor nos guarde em todas as coisas. Irmãos, vamos dar graças então. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, antes de mais nada, pela obra consumada, pelo Teu Filho na cruz, obra essa que nos redimiu de todas as nossas faltas e podemos hoje entrar na Tua presença, Pai. Muito obrigado. Obrigado por este meio provisório de nos reunirmos pela internet e lhe pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos guie, que aqui as palavras proferidas sejam de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu Espírito. Nos encomendamos, Pai, nesse estudo, que seja para edificação de todos. Tudo isso, Pai, lhe pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos à leitura, irmãos. 2 Coríntios 8, a partir do versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como, em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas, graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação, e muito diligente, partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro de nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão,
o qual muitas vezes, em muitas coisas, já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente, ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade, da vossa glória acerca de vós. Paulo vai falar aqui sobre a contribuição cristã, o incentivo, né, da contribuição para os irmãos de Corinto, que já havia sido começada por Tito, né, provavelmente há um ano atrás, e não se completou, provavelmente por algum problema que tiveram, ou já tinham, né, que em Corinto tinha muitos problemas, e agora ele estava, através de Tito ali, pedindo para que se fizesse, né, uma contribuição aos pobres da Judéia. E colocando em primeiro lugar, no coração dos coríntios, que o maior incentivo, a maior motivação para se contribuir era Cristo. Cristo sendo o principal exemplo, né, para que os crentes ajudem aos irmãos, uns aos outros. E esse sentimento, essa fé que temos no Senhor Jesus, não só deve nos incentivar a olhar para os nossos irmãos, a necessidade dos irmãos, né? Mas fazer essa caridade de forma que somente o Senhor seja glorificado, né? Falo isso porque nós sabemos que hoje em dia a caridade ela toma lugar da verdade em alguns lugares, né? A pessoa, por fato de ajudar o próximo, ela acha que pode fazer as coisas contrárias às escrituras, indagando que o importante é amar o próximo. Não importa a maneira que você faça, não importa o jeito que você realize aquilo, o que importa é amar o próximo. Mas isso é um perigo. Não é bem o caso aqui, mas nós vemos muitas pessoas usando essas passagens, né, onde é incentivo a contribuir, a ajudar, como sendo a coisa mais importante, antes da verdade. Então, eu gostaria de começar falando sobre isso, entendendo que tudo que nós fazemos uns pelos outros, até no caso aqui que é entre assembleias, né? Aqui é um intercâmbio entre assembleias que vão se ajudar uns aos outros. Isso, claro que nas assembleias tem a ajuda individual de cada um também, né? Que aparece ali, que não é para que se fique sendo algo para chamar a atenção, né? Para mostrar que tem, para mostrar que é abastado, mas algo feito no Senhor, para que Ele seja glorificado e os irmãos sejam abençoados, né? Por uma ajuda mútua, sem que isso sirva de pedestal para alguém se sentir melhor ou maioral entre os irmãos. Até aí. A gente vê o cuidado de Paulo de tratar nesse assunto, porque, como nós sabemos, toda vez que a gente vai tratar do assunto de dinheiro, né, de coleta de dinheiro, essas coisas,
existe o risco de você encabeçar uma coisa assim. Isso na cristandade hoje a gente vê como até usado como desculpa para arrecadar dinheiro, né? Fala que é para ajudar, na realidade o dinheiro é, na maioria das vezes, desviado, né? Existe isso daí, nós sabemos. Não estou acusando ninguém, mas eu sei que essas coisas acontecem. Não propositadamente, não no sentido de desviar, mas, por exemplo, é um estudo que foi feito que essas missões que arrecadam dinheiro para ajudar pessoas necessitadas foram avaliar que, na realidade, do dinheiro arrecadado, do montante total do dinheiro arrecadado, menos de 90% não chega na mão dele. Um pouquinho mais de 90%, em torno de mais ou menos 10% chega na mão de quem precisa. Os 90% não são roubados, mas é que para administrar uma organização, uma missão de arrecadar, tem que ter pessoas para cuidar, tem que ter um local. Então eles fazem essas campanhas e arrecadam muito dinheiro, mas gastam muito na burocracia de administrar esse dinheiro. Ao passo que o que Paulo estava fazendo aqui, ele estava como irmão, ele estava falando, usando essa oportunidade para falar, mas ele não queria que ninguém tivesse a impressão de que ele estava pedindo dinheiro para as pessoas. Então ele começa dando 2 exemplos de doação, de como doar, de como dar as coisas, como você ministrar aquilo que você tem sobejando para ajudar outros. E ele dá os 2 exemplos extremos. Ele fala da Macedônia, pelo que nós vemos aqui, no versículo 2, como na muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Ou seja, eles foram generosos com a pobreza que eles tinham. Eles não tinham muita posse. A Macedônia era uma região pobre, mas eles queriam contribuir e tiveram esse gozo de fazer. Eles tinham mais gozo do que, na realidade, dinheiro para fazer, mas eles fizeram assim mesmo e conseguiram arrumar, e as riquezas da generosidade deles foi notada. E Paulo fala disso até o versículo 8. No versículo 9, dá o outro extremo do que é doar. Ele fala de Cristo, que era rico e doou tudo para que nós fôssemos ricos. Ele se fez pobre para que nós nos enriquecêssemos. Isso, então, é os 2 extremos que Paulo coloca aqui para mostrar a necessidade de você ajudar nesse sentido. Por quê? Em Hebreus 13, vamos abrir lá, Hebreus capítulo 13, no versículo 15, Paulo fala aqui de sacrifícios. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ele falou de 2 sacrifícios aqui. O sacrifício de louvor, confessar o nome do Senhor, que está aqui, sacrifício de louvor. E o repartir, comunicação aqui é repartir aquilo que você tem sobejando. É aquilo que você compartilha a sua prosperidade com o outro, que não tem tanta prosperidade. E nisso, esses 2 sacrifícios são considerados como sacrifícios agradáveis a Deus. Isso. E Paulo, sabendo disso, ele apresenta o que foi que a Macedônia fez, e eles eram pobres, mesmo assim, eles se desdobraram, e com a abundância de gozo que eles tinham em fazer isso, eles conseguiram e ajudaram, e foi notório o que eles fizeram. E Cristo, que sendo rico no sentido das coisas espirituais, porque nós sabemos que na sua vida aqui como homem, ele não tinha nem dinheiro para um sacrifício, a família dele não tinha dinheiro para um sacrifício. Nós vemos que no sacrifício em Levítico, quando nascia uma criança, tinha que se matar um cordeiro. Mas se a família não tivesse posses para um cordeiro, podia ser uma rola e uma pombinha.
e nós vemos que o sacrifício que os pais do Senhor ofereceram quando Jesus nasceu foi um pão e uma rolinha. O que diz, eles eram pobres, eles não eram ricos. E o Senhor Jesus não tinha um lugar para recostar a cabeça nesse mundo. Quando ele chegou no fim da vida dele, todos se retiraram para suas casas, ele foi para o Monte das Oliveiras, porque ele não tinha casa para ir. Não tinha lugar para ele aqui nesse mundo. Mas, com tudo que ele tinha, sendo dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, ele veio aqui e se entregou totalmente a Deus para ganhar-nos uma coisa melhor, para ganhar para nós todas as heranças que nós temos celestiais em Cristo Jesus, as bênçãos e as heranças, porque nós somos cordeiros com Cristo em Deus. Então, esses dois exemplos que ele dá, ele deixa bem claro que não é o quanto a pessoa tem, mas a disposição do coração. Veja só o que ele fala dos macedônios no versículo 5. Voltando em 2 Coríntios 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então nós vemos que eles se doaram. Muitas vezes a pessoa fala, quanto será que eu devo colocar na coleta? Quanto será que eu devo ajudar meus irmãos? A primeira coisa que nós vamos fazer é nos doarmos a Deus para servir aos irmãos. E aí, então, fica fácil saber o quanto cada um necessita, o que se deve fazer, quem você deve ajudar. Essa doação que ele fala no versículo 5 aqui é a base de por que nós compartilhamos ou comunicamos daquilo que é a nossa prosperidade com os outros. Para que haja, para quem falta, haja suprimento, e não é para que aquele que tenha sofra depois da falta, porque dá tudo. Não é se esvaziar de tudo, mas é você, com sabedoria, saber como você dispensa esse dinheiro e comunica os seus bens com os irmãos necessitados. Essa ajuda pode ser coletiva, como nós vemos aqui Paulo fazendo uma coisa coletiva, porque ele está falando que todos fizeram isso, é uma ação da Assembleia, os irmãos da Macedônia queriam fazer isso, e ele estava falando para os coríntios fazerem isso também, e ele sabia que os coríntios tinham posse, e ele sempre fez questão de dizer para eles e mostrou claramente de que ele não queria dinheiro deles, tanto que foi uma das causas em que os falsos apóstolos acusaram Paulo, é de que ele não era um verdadeiro apóstolo porque ele não recebeu dinheiro de Corinto. Ele não recebeu porque ele não quis, ele quis trabalhar com a própria mão, construindo tendas, que era o trabalho dele, junto com Áquila e Priscila. Eles faziam tendas e com o dinheiro dessa tenda eles sobreviviam lá, para não ser pesado aos coríntios e não ter motivo para ser acusado de que estava abusando da riqueza deles. Porém, quando ele vai ter que falar do assunto de dinheiro, de coleta, essas coisas, ele espera essa ocasião em que há essa necessidade em Jerusalém, e aí então ele estabelece as bases de como fazer isso, os princípios bíblicos de como fazer isso. E isso não serve só para o coletivo, como a gente vê aqui, mas aplica-se também ao individual. Ou seja, o coletivo é aquilo que no primeiro dia da semana nós lembramos o Senhor na sua morte e com o sacrifício de louvor que sai da nossa boca, que é agradável a Deus, no final da coleta, no final do partimento do pão, a gente passa a coisa da coleta, né, o saquinho, ou às vezes é uma caixa da coleta, e cada um põe o que tem proposto no coração. Isso é você fazer coletivamente o negócio. Mas existe também você particularmente, você participar, por exemplo, ser cooperador da obra de um irmão. Por exemplo, você tem um trabalho que te toma o seu tempo, você não pode se ausentar do seu trabalho na sua cidade, você tem lá o compromisso com a empresa. Se você trabalha com a empresa, tem que bater o cartão, né? Então, 8 horas você entra lá, depois tem a hora de almoço e à tarde você volta. Então, você não pode sair viajando e visitando a Assembleia, a não ser que não faça isso só no final de semana.
Mas tem irmãos que fazem isso em tempo integral. Eles saem, visitam assembleias novas, encorajam, falam, ensinam, ajudam. E de onde vem esse dinheiro? O irmão que sai, isso aí a gente chama de sair na obra, o irmão que se dispõe a estar servindo na obra, ele não deve nunca pensar que ele vai depender de um salário da Assembleia. Fala, olha, eu estou indo para a obra, então eu queria que vocês me pagassem tanto por mês para eu poder fazer essa obra. Isso daí é cabeça de denominacional, né? Não é assim que funciona nas coisas de Deus. O irmão que vai à obra, ele e Deus o negócio, individualmente. Porém, os irmãos que não podem estar junto com ele fazendo isso, eles podem ser cooperadores, ajudando esse irmão. Por exemplo, você sabe que o irmão vai visitar Uberaba, que tem uma assembleia lá em Uberaba, muita gente escutando a verdade lá e quer reunir, sabe que tem uns irmãos lá. E o irmão vai lá visitar. Eu fiquei sabendo disso, eu não posso ir para Uberaba porque não dá tempo. O meu trabalho não me permite fazer isso. Então, eu vou para esse irmão que sei que está indo lá com esse propósito, falar que, irmão, quero ajudar você, está aqui uma ajuda para gasolina, para suas despesas lá de comida. Você ajuda, irmão. Isso é você está também individualmente compartilhando, comunicando na sua prosperidade com aquele que está trabalhando nas coisas do Senhor, e assim você vai ter participação nesses galardões. É assim que funciona, mas não existe salário. Eu não posso falar, irmão, você está na obra, então de hoje em diante, todo mês você vem aqui, pega seu cheque, que é o seu salário de obreiro. Não existe isso. Infelizmente, o homem cai para esse lado porque é muito mais seguro ele depender de um salário do que ele depender da bondade dos irmãos, às vezes. Às vezes o irmão esquece ou não está muito exercitado em fazer essas coisas. Mas são coisas que a gente tem que pensar assim. E Paulo está falando para eles aqui, olha, tem que fazer isso. É assim que foi feito. Você vê que eles da Macedônia, eles tinham muito pouco. Mas da pobreza eles tiraram abundância para vocês, para levar para Jerusalém. E vocês têm que fazer também a mesma coisa. Então ele estabelece como fazer isso. Nisso ele vai começar a dar o parecer dele de como deve ser feito. Até aqui. E o contexto disso que ele está falando, dessas ofertas, né, ele comenta isso em Romanos 15, quando ele fala dessas ofertas que seriam enviadas, né, se a gente pudesse dar uma olhada, Romanos 15, 25 e 26. E é interessante a forma como ele fala ali, que não foi comentado, né, esse doar-se muitas vezes não é materialmente, mas ele fala até como uma forma de reconhecimento ou retribuição, né, como foi feito. Então ele fala, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia, né, que são as regiões que ele está citando ali. No caso, a Macedônia fez essa oferta em abundância, né, sendo pobre, e a Acaia é a região que cobria Corinto ali, a fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar os temporais. Então, ele exemplifica como se fosse uma troca aí, né? Porque a palavra, a gente vem sabendo, ela saiu de Jerusalém, né? Ela saiu dali com os primeiros apóstolos e também através de Paulo, e ela acabou saindo de Jerusalém e foi tomando conta daquelas regiões, né? O evangelho foi sendo pregado ali. E ele cita dessa forma, como se fosse os irmãos ali estavam tendo essa prontidão, como, bom, nós recebemos a palavra deles, agora que eles estão em necessidade material, nós vamos retribuir a eles, né? Conforme eles nos serviram dessa forma, agora a gente vai servir os irmãos dessa maneira, né? E como ele vai bem falando, é como se fosse um ministério mesmo, né? Uma ministração também de bens, e isso
é bem aplicável, né, no meio cristão, justamente por isso, né? Até como o irmão comentou no começo, que não da forma como muitas vezes o mundo até enxerga, e como essa coisa de caridade e obras assistenciais, mas justamente que existe uma motivação para isso ali, né? E aqui está se falando no contexto de dentro dentro da Assembleia, dentro da igreja, né? Ou seja, dando prioridade primeiro aos domésticos da fé, que ele vai falar em outro lugar, né? Então, é interessante essa forma que ele fala de ajudar nesse sentido. Então, esse irmão que vai trabalhar na obra, ou irmãos que vão trabalhar na obra, eles estão levando a palavra e eles têm por bem serem recompensados de alguma forma, né? Não como uma obrigação, um salário, né, como falado, mas justamente se ele está edificando alguns, né, com a palavra, com o dom que o Senhor deu para ele, aquilo que uma assembleia, um irmão individualmente puder dar nessa forma, esse dom, né, que da mesma maneira o Senhor pode estar te abençoando, materialmente falando, você vai retribuir dessa forma, bem nesse exemplo que ele está dando em Romanos mesmo, né, e ali era o que os irmãos estavam exercitando naquele momento, né. Primeiramente, esse exemplo dos da Macedônia, principalmente, que pelo comentário dele me parece que eles eram pobres, e ele ficou até surpreso, né, com a prontidão deles em dar, e até além do que eles podiam, pela forma como eles se expressam, e que isso servisse de exemplo, né, para os coríntios, justamente para eles agirem da mesma forma, porque eles também tinham recebido, né, assim como nós também recebemos, né, de graça nós recebemos, né, então nós podemos muito o que dá conforme aquilo que o Senhor nos abençoa, nos provê, né, então, com certeza é uma obra, um ministério muito bom, aos olhos do Senhor. É. Quando nós falamos da questão da oferta, sempre vem em mente a questão do dízimo, né? É uma questão bastante controversa nos dias de hoje, principalmente pelas práticas das igrejas, né, denominacionais, né, da cristandade, de bater na tecla do dízimo, né? E nós vemos aqui que Paulo está tratando dos irmãos se ajudarem, em nenhum momento ele faz referência ao dízimo, muito menos a qual a parcela específica, né, que eles teriam que dar uma 10ª parte do rendimento deles, nem nada, né? Então, é um capítulo todo tratando desse assunto, e nós não vemos aqui Paulo fazendo referência ao dízimo, né? E também nós não encontramos no Novo Testamento os apóstolos com essa prática, né? Então, por isso, o entendimento, nosso entendimento, né, que a contribuição deve ocorrer, né? E muitos irmãos, mas não com essa parcela definida de ser uma 10ª parte, ou de ser o dízimo, de ter aquele compromisso, quase que um carnê, né? Como várias denominações acabam de forma equivocada praticando, né? Se baseando naquilo que ocorria entre os judeus, né? E muitos irmãos podem ficar em dúvida, mas aí em que eu me baseio para poder contribuir, né? Qual o critério? Vale a pena nós recordarmos o que a gente estudou em 1 Coríntios 16. Se o irmão puder colocar lá nos primeiros versos de 1 Coríntios 16, Paulo traz alguns princípios, né, em relação também à questão da coleta, que nos ajuda, e também dá uma pista aqui sobre essa questão do que contribuir, né? Então, 1 Coríntios 16, a partir do 1, ele fala: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, aqui, ele já dá um princípio importante, que a coleta que se faz para os santos, né? Então, ele coloca aqui uma destinação bem importante para a necessidade dos santos, né?
Outro princípio que ele traz no verso 2 é no primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Então ele traz aqui no primeiro dia da semana, então nós temos aí, né, costumamos exercitar a coleta no primeiro dia, junto com, normalmente com a reunião onde nós lembramos da morte do Senhor, nós fazemos esse exercício, e aqui Paulo dá a dica, né, conforme a sua prosperidade. Então, cada um conforme as suas condições, e não uma parcela devida de dízimo, né, como alguns entendem, né? Então, só para poder contribuir até aí, irmãos. Contribuir na Assembleia é algo prazeroso. Na verdade, não é nenhuma uma questão de um mandamento, de uma ordem. É algo prazeroso. Nós vemos até muitas vezes visitantes, né, quando vão na Assembleia, querendo contribuir, né, querendo ofertar. A gente explica que não pode, né, que no momento não é possível, porque só irmãos de comunhão podem contribuir. Mas quando você sai daquela escravidão, da cristandade, da religiosidade, que coloca o dinheiro como uma fonte espiritual de controle, que você tem que fazer isso com dinheiro para ganhar prosperidade, que coloca essas coisas materiais como acesso à bondade de Deus e encontra a verdade em Cristo, tem paz, tem alegria, já não é mais uma questão de você fazer alguma troca com Deus. Você tem alegria de contribuir com seus irmãos de acordo com as suas condições, né? E mesmo assim, você lembra quando recebe algum valor, né? Quando Deus te abençoa, quando você coloca o seu prato na mesa para você comer com sua família, você vai lembrar dos seus irmãos. Você vai agradecer. Olha, por isso que é bom agradecer pelo alimento todo dia, né? Todo almoço, toda janta. Né? Você agradecer pelo alimento, né? É o Senhor que deu aquilo ali. E como é que você vai se reunir com seus irmãos em assembleia sabendo que tem algum irmão seu passando fome, sem ter o que comer? Com que você vai conseguir reunir assim? Então não tem como. Então a assembleia, né? Ela tem esse cuidado, alguns irmãos têm esse cuidado de estar ali ajudando, cuidando desses irmãos que estão em necessidade, ou que é um de nós podemos passar por isso. E sabemos que a oferta da Assembleia é para os santos, né? Para a ajuda dos santos. É uma coisa muito prazerosa e nos dá alegria no coração. É bem diferente de você fazer campanha do milho, festa da pamonha, para construir um prédio de 2 milhões e deixar os seus irmãos passando necessidade. Isso não tem cabimento. Onde tem Jesus nisso? Não tem, cara, não tem cabimento. Pedir dinheiro para político, entrar na política, pedir dinheiro para político, construir um templo para a sua religião. Isso não tem nem nada a ver, né? Não faz sentido as coisas do Senhor, tal coisa. É muito praticado, né? Você vê por aí essas coisas, essa maluquice. E ir para o mundo, a noiva de Cristo, né? Indo para o mundo pedir coisa para eles. E assim vai pressionando os irmãos, né? Para pagar aquele aluguel, aquela estrutura enorme, e vai fazendo com que os irmãos sofram com aquilo, pedindo dinheiro, dizendo que se não der vai sofrer consequências, o medo de não ser abençoado, vão apertando as pessoas assim, ó, e elas vão sofrendo aquilo porque esses homens querem crescer, né? A palavra crescimento no meio da cristandade não é crescer na graça, no conhecimento, é crescer nos prédios, crescer na estrutura, crescer naquilo que os olhos podem ver, né? Os olhos podem contemplar. Mas no Senhor, o nosso crescimento é na graça, no amor, né? Na verdade, de termos um com o outro uma preocupação do bem-estar no sentido de saber, né? De comunhão. A palavra comunhão diz tudo sobre nós, quando estamos reunidos. Assim que devemos ser. E orarmos, né? Quando o Senhor nos colocar nos abençoar, lembrar de abençoar nossos irmãos. É interessante saber que tem irmãos que estão no campo aí, pregando, indo em assembleias, visitando, ensinando, e eles têm a confiança
Primeiro em Deus, né? Eles fizeram com Deus isso. Mas eu tenho certeza que no coração deles, eles sabem que Deus está movendo o coração dos irmãos para ajudá-los a completar esse serviço aí. E é nessa paz que eles caminham, que eles vão fazendo essa obra. Nessa paz, não é no medo, é na paz que o Senhor colocou no coração deles. Nós temos a alegria de sermos participantes e contribuir com isso. Porque sabemos a transparência e a verdade que tem nisso. E o mover de fé que há em cada um. É bem diferente do que se vê na cristandade, o qual ninguém vai mudar isso, né? Saia desse lugar e vá para Cristo. E caminhe naquilo que o Senhor se agrada, né? Pela vontade dele. Até aí. Então, irmão, só complementando o que o Carlos colocou, nós vemos no versículo 3, né, que porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Quer dizer, não é a contribuição que os irmãos fazem, é um exercício individual de cada um. É dado, como disse lá em Coríntios, né, o que cada um puder ajuntar. Então é de acordo com o que cada um tem condições de dar. E aqui o Paulo testificou, né, que alguns estavam dando acima do seu poder, que eles estavam dando além daquilo que eles podiam dar pelo prazer de estar ajudando na obra. Então isso é um exercício individual de cada irmão com o Senhor, não não existe uma obrigação, não existe nada, é um exercício, né? Então cada um dá o que quer voluntariamente, conforme as suas condições. Até aí. Eu me lembro que foi uma visitante uma vez na Assembleia e ela perguntou assim: por que vocês não divulgam isso, esse trabalho de vocês? Por que não é divulgado? Vocês não dão endereço, vocês não mostram na internet como que é, não fazem vídeo. Na época não tinha ainda a pandemia, né? Não tinha assim. Aí, para que vocês cresçam, para vocês crescerem, vocês vão crescer, vocês vão ver. Aqui é muito interessante, né? Negócio diferente. Aí vocês vão ficar famosos, né? Vocês vão ficar famosos. Aí eu, conversando com ela, eu falei, olha, não é o propósito. Esse não é o propósito da nossa reunião. Ficar famoso ou crescer nesse sentido, né? Não é o propósito. Não queremos pessoas, não queremos Cristo. E ela ficou olhando assim, tipo, mas não é bom trazer mais e mais pessoas? É atraente, né? É atraente, não é bom trazer mais e mais pessoas? Ir atrás de pessoas? Isso é o espírito, muitas vezes, de quem se envolve com uma religião. A, a contribuição que ele faz é, na verdade, ou uma barganha, ou uma forma de ser exaltado. Porque o avarento, ele contribui. O avarento, ele doa. Ele doa para todo lugar que ele possa ser exaltado. Ele é capaz de doar uma grande quantia para um grande templo, para ele ser exaltado lá, ou para dizer que é daquele lugar. Mas não é capaz de dar nada para um necessitado. O avarento, ele promove tudo para si mesmo. Ele não contribui se ele não vê vantagem pessoais, vantagens na carne, né? Ele não olha, não tem o Senhor na vida dele. Ele tem pessoas, ele quer pessoas. Então, nesse espírito de ter vantagem, é onde a falsa religião consegue adeptos. Porque quanto maior for o templo que ela construir, mais grandioso for a formosura dele, mais vai atrair esses avarentos. E pessoas que querem ganhar dinheiro, que querem viver bem, né? Que o religioso quer viver bem. Então ele vai a Deus no sentido de conseguir viver bem, viver melhor. Ele não reconhece o pecado, não foi tocado a sensibilidade do seu pecado diante da cruz,
o valor do sacrifício de Cristo na cruz, que foi feito por ele, tudo isso não está no coração do avarento. Então ele é chamado, ele é atraído pelo desejo de viver bem, de ganhar dinheiro, e tem o exemplo, né? Ele tem o marketing que está em volta, que são esses grandes templos, homens com os anéis, grandes relógios no braço, né? Tudo isso é atração do espírito religioso e avarento que lota os templos. Quanto maior a glória daquele lugar, no sentido do aspecto físico, a fumaça, a luz, aquela boate, né, que eles montam, é a atração do espírito avarento e enche esse lugar, né? E quando não se encontra isso numa reunião ao nome do Senhor Jesus, é evidente que a pessoa não vai ficar lá, por causa que muitos nos visitam às vezes, né? Visita, entra, sai, não encontra ali um grande pregador, um grande falador, não vê muita beleza, lugares simples, somente irmãos falando do Senhor. Isso não atrai. Graças a Deus por isso, né, também. Mas eu queria dizer que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Isso que devemos ter atento. Onde está o nosso coração? Devemos olhar para o Senhor Jesus e estar no lugar onde Ele está, né? Conforme a sua palavra. Nós vemos aí claramente, não se falou de dízimo, um capítulo inteiro, como o Carlos colocou, falou de coração, falou de fé, assim como Cristo se entregou, né? É isso que está se tratando, de irmãos que contribuem por causa do Senhor Jesus, para a glória dele. Até aí. Tem um cuidado aqui que eu acho que os irmãos devem evitar de ter um entendimento equivocado. Quando Paulo fala, dá o exemplo das igrejas de Macedônia, né, que deram até mais do que eles poderiam, né, eles eram pobres, e eles deram mais do que eles tinham condições, né, deram acima do seu poder, ele fala no verso 3, deram acima do seu poder. Depois, Paulo fala no verso 9 que Jesus, sendo rico, se fez pobre, né? São os dois exemplos, né? Paulo citou aqui da Macedônia e de Cristo. Mas os irmãos não podem entender isso, que Paulo está nos ensinando a que nós devemos nos tornarmos pobres, né? E darmos tudo que nós temos para outras pessoas que precisam, né? Não é isso que Paulo está nos ensinando. No verso 12, ele vem aqui dando o princípio, né? O princípio de dar de acordo com o que a gente tem, né? Que é porque se há prontidão de vontade, né? Ele fala desse princípio aqui da disposição, né? De ter uma disposição, que ele fala prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem, né? Então Paulo está falando aqui para ajudarmos dentro daquilo que nós temos, né? Em nenhum momento
Paulo nos ensina a imitar Cristo aqui, nos fazermos pobres, né? Devemos imitar Cristo em vários aspectos, mas não especificamente em ter uma vida de totalmente abrir mão dos nossos bens, como alguns até vivem como andarilhos, com roupas esfarrapadas, né? E aí começa a entrar o perigo que o Reinaldo colocou de querer se mostrar, né? De querer, às vezes, usar dessa ajuda para poder ter glória de homem, né? Nossa, não, eu dei tudo que eu tinha. E aí querer né, receber aplausos, né? Então essa é uma armadilha, né? Que apesar de Paulo ter dado os exemplos da Macedônia, das igrejas da Macedônia e de Cristo, ele em nenhum momento está nos ensinando aqui a abrir mão de tudo que nós temos, né? Nos ajudarmos de acordo com o que Cristo nos... Se nós aplicarmos aqui o princípio do verso 5, verso 5 que o irmão citou, eles se deram, a primeira oferta que eles deram foram da vida deles para o Senhor. A partir do momento que nós colocamos o Senhor como presidente da nossa vida, como Senhor da nossa vida, Ele vai nos guiar, Ele vai nos mostrar a justa medida. Então, esse é um princípio fundamental. Temos o Senhor nos guiando em tudo na nossa vida, inclusive na oferta. Isso vai nos evitar de tropeçarmos, irmãos. É aí. Isso é o que ele vai falar, comentar no versículo 12 e 13, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância dos outros, supra a falta sua, e assim haja igualdade. Ou seja, hoje eu ajudo de acordo com a prosperidade que eu tenho, aquilo que o Senhor me dá, e eu ajudo os irmãos. Eu não me desfaço de tudo para dar tudo para ele, porque daí eu precisaria de ajuda. Mas a questão é a igualdade. Porque, por exemplo, se eu dou tudo que eu tenho, aí eu vou ter que ser ajudado, porque eu não tenho nada. Acabei sendo... Eu inverti o papel. Você pega tudo aqui e eu fico sem nada. Aí ele vai ter que me ajudar. Então não é assim. É que haja igualdade e tudo tem que ser feito com a vontade de fazer. Não é a questão só porque falaram. O irmão estava citando o negócio de carnê. Não é brincadeira, não. Algumas denominações, algumas coisas aí, eles pedem o olerite da pessoa para comprovar a renda e exige todo mês. Cadê os 10% desse olerite aí? Porque eles vê se caiu na conta. Nunca vou, irmão, cuidado, hein? Você está sonegando a Deus aí, ele vai te castigar, tal. Então o irmão dá o 10%, que às vezes é o leite das crianças ali, porque às vezes é um salário baixo, mas ele tem que dar 10%, sabe? E isso sinto muito dizer, mas isso daí é assalto à mão armada, né? Usar a palavra de Deus para depenar os fiéis a eles, né? O Senhor nunca pediu isso. O Senhor nunca pediu que nós esvaziássemos, exigíssemos. É tudo voluntariamente. Fica bem claro aqui. É voluntário. A pessoa é entre você e Deus o negócio. Por isso que Paulo fala no versículo... quer ver? O versículo 10. E nisso dou o meu parecer. O que é isso, dou o meu parecer? Por que ele não fala, eu mando que vocês façam isso? Porque é uma coisa individual. Eu não posso falar, olha, exijo que vocês façam tal coisa se é uma coisa entre eu e Deus. Então ele dá o parecer como deve ser feito. Por isso vos convém a vós que desde o ano passado começaste, não só praticar, mas também querer. Não é só praticar o negócio, mas é ter a vontade de fazer isso. Você não faz porque você foi imposto a fazer. Você tem que fazer, você tem que dar dinheiro, Existe realmente o problema, e quando a gente trata desses assuntos, tem que ter o mesmo cuidado que Paulo teve para tratar disso.
Primeiro você vê que tudo que ele está falando de coleta aqui, você não vê uma vez ele falando de dinheiro. Ele usa palavras como graça, comunicação, prosperidade, mas ele não fala de dinheiro, porque ele não quer conectar a quantidade do que você dá, porque não é a quantidade que você dá em porcentagem do que você tem, mas aquilo que está disposto no seu coração entre você e Deus. Agora, o que acontece, a gente vê muitas pessoas saem das denominações porque não aguentam mais esse negócio de dízimo. E aí eles vêm para reunir, se separar desse mal e vêm para reunir, e falam, estou livre desse negócio de dízimo, não vou dar nada mais. Não é isso. Você está fazendo o oposto. Você pegou uma lei agora, não vou dar nada, porque eu fui sugado por muitos anos, agora eu estou livre para não dar nada. Não, você está agora livre para ter comunhão com o seu Senhor e saber como você tem que ajudar. Porque ajuda vai sempre precisar. Quando você pensa que você é pobre, eu convido a você dar uma visitadinha numa favela. Quando você pensa que na favela, você vive numa favela e está ruim, eu peço para você dar uma visitinha em alguns países da África que eu visitei e ver o que é pobreza. Então, se nós pensamos que nós temos muita pobreza no Brasil, um irmão que viaja, sempre viaja visitando assembleias, ele foi para a África, ele falou que tem lugares, irmãos reunidos ao nome do Senhor. Nenhum tem emprego, estão todos empregados, eles não têm o dinheiro para comprar o pão para lembrar o Senhor na sua morte. Eles usam água com corante para parecer vinho, porque eles não têm dinheiro. Eles põem lá um quissuco, uma gotinha de quissuco de corante para parecer um vinho. E às vezes o que eles têm é uma migalhinha de pão, ou uma bolachinha, ou qualquer coisa que eles comem como pão. Cada um pega um farelo e põe na boca e lembra do Senhor na sua morte. Nós estamos reclamando de quê? Então, necessidades existem sim, existem muitas necessidades em muitos lugares, e inclusive em países ricos existem também necessidades. Porém, é um exercício entre você e Deus, aquilo que você está posto no seu coração e de acordo com o que você tem, não com o que não tem. Então essas bases que Paulo põe aqui, que ele, na verdade, ele dá o parecer dele, segundo o parecer de Paulo, a coisa tem que ser feita de acordo com entre você e Deus, mas deve sim buscar participar, comunicar o seu Deus. Isso é um sacrifício que é agradável a Deus. Não é, nós gostamos de louvar a Deus, de confessar o seu nome, né? Mas o outro sacrifício que Deus se agrada é a comunicação da sua prosperidade, aquilo que Deus dá para você, você também comunicar com os outros, né? E isso nós falhamos muito. Eu vou confessar, nós sabemos que nós falhamos nisso, né? Às vezes as prioridades nossas são mais outras do que, né? Eu já vi gente, uma vez uma pessoa pedindo fazendo lá malabarismo no semáforo, né, no farol lá, fechado, e ele fazendo lá. E ele veio pedir, estendeu o chapéuzinho para pegar as moedinhas. E eu notei no bolso dele um celular. Eu não sei como é que ele paga essa conta de celular, se ele não tem dinheiro. Ele está fazendo malabarismo para ganhar dinheiro, mas nós sabemos que, não estou falando que generalizando são todos assim, mas muitas vezes usam isso daí apenas para dizer, mas necessidade mesmo, quem tem não fica sair alardeando e falando, não. E eu sei disso porque já visitei lugares em que você fala, nossa, isso é pobreza, mas não ouvi uma palavra reclamando da situação, e ao contrário, quanto mais pobre, por mais alegres são, mais alegres e contentes, estão sempre sorrindo, sempre pronto para te ajudar, um copo de água, porque isso para eles é muito já, mas eles estão prontos para fazer isso e te recebem bem e tudo mais. Então, irmãos, nós temos que exercitar realmente uma comunhão individual entre eu e Deus, mas nós devemos ter esse momento com o Senhor de como posso ajudar, como posso comunicar e o quanto posso fazer de acordo com o que eu tenho e não com o que eu não tenho. Então, ninguém aqui vai sair pedindo. Uma outra coisa que o irmão relatou aí, que eu acho que é bom a gente falar,
de visitantes que querem dar contribuição, né? Às vezes parece arrogância nossa falar, não, só quem está à mesa do Senhor que pode dar a contribuição, mas eu vou dar um testemunho de uma pessoa que eu ouvi uma vez. Ele morava na Europa e ele começou, era brasileiro, estava lá ilegalmente, e ele ouviu através do site lá as coisas, entrou em contato, e aí o irmão falou, olha, tem um lugar aqui perto que existe, aqui e tal, e ele tinha alguns irmãos na França, no norte da França, se não me engano, que reuniam e tal. E ele foi visitar esse irmão, essa pessoa que estava se comunicando, esse brasileiro. E quando ele chegou lá, foi um domingo e eles partiram o pão. E ele chegou a querer pôr dinheiro na coleta. E os irmãos explicaram para ele que não, porque eles não aceitam dinheiro de quem não está em comunhão, porque acham que isso não é correto e tal. E ele escreveu uma carta para o amigo dele lá, mandou um e-mail para o amigo falando, olha, eu acho que encontrei o lugar certo. Foi o primeiro lugar, primeira religião, ele falou, que eu fui visitar, a primeira igreja que eu fui visitar, que eu quis dar dinheiro, eles não aceitaram, porque a maioria queria, a primeira coisa que perguntaram é quanto que eu ia dar. Então, o testemunho é verdadeiro. E a coisa é assim mesmo. Hoje, você pisa lá, o pastor lá vê cifrão. Ele não vê um cristão, ele vê cifrão. Sabe? Ele fala, opa, tá entrando, vamos pegar isso aí. Se tiver dinheiro, então, essa pessoa vai ser muito honrada na Assembleia. De preferência, ele vai sentar lá na frente. Ou vão achar um banquinho para ele sentar lá na frente. Porque estão de olho no que ele pode contribuir. E aí surgem, né, aquelas necessidades. O pastor fala, então nós estamos a fim de construir uma ala, não sei das quantas, para não tal, o que e tal. E aí consegue convencer essa pessoa a ficar doando dinheiro. Isso aí é tudo errado. A comunicação dos bens é eu e Deus, o que eu vou comunicar da minha prosperidade para Deus na obra do Senhor. E isso tem que ser entre você e Deus. Por isso, Paulo não fala que é um mandamento, dê tanto, não dê. Ele só está falando o seguinte, isso aqui é o meu parecer. Cada um dê conforme o que está, que haja prontidão de vontade, mas também haja segundo o que você tem, não segundo o que você não tem. E que a sua prosperidade ajude a falta do outro, para que no futuro a prosperidade do outro vai ajudar na sua falta. Mas é para que haja igualdade, não para que inverta a desigualdade. Onde tem pouco vai ter muito, onde tem muito vai ter pouco. Mas não é assim que Deus quer. Ele quer que todos nós vivamos para a sua honra e glória. E no fato de você comunicar os bens com alguém, isso traz ações de graças a Deus quando aquele que recebeu a ajuda louva a Deus pelo que recebeu. Então, na realidade, a sua contribuição, no sentido da sua comunicação dos seus bens com outros, redunda em ação de graças para Deus. E isso, quer coisa melhor do que isso? Eu acho que não tem nenhuma outra gratificação que possa ser melhor do que essa. De que alguém louve a Deus por uma coisa feita. E Deus honra aquele que o honra. É bem verdade que somente um coração abençoado, né, que entendeu a bênção que recebeu, pode contribuir e abençoar outra pessoa. Sem ser abençoado, você não vai abençoar ninguém. A carne não produz nada. Tem uma passagem em Gênesis, quando Melquisedeque abençoa Abraão, Gênesis 14, versículo 20, ele fala um negócio interessante. Gênesis 14, versículo 20. Deixa eu ler o que está na tela. Talvez a Bíblia é diferente. Isso. Melquisedeque fala para Abraão assim, né? Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Não, é o 19. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Essa bênção que Abraão recebeu é a resposta que ele vai dar para o rei de Sodoma, no versículo 22.
Ele foi abençoado, entendeu quem o abençoava, e quando o mundo lhe ofereceu dinheiro, ele deu a mesma resposta da bênção que recebeu. Porém, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Quer dizer, você chegou tarde, né? O rei de Sodoma, você chegou tarde. O que você está me oferecendo não é nada, não é nada. Perto não, não se compara. O que você me oferece não tem atração nenhuma por mim, porque eu já sou abençoado por Deus, Criador dos céus e da terra, e não recebi nada do mundo. Então, quando o crente tem entendimento da bênção que ele recebeu, da posição que ele está em Cristo, ele sabe muito bem de onde ele vai tirar a sua provisão. Ele não vai ficar apelando, porque quando Deus preparou o coração de Abraão para ser abordado pelo rei de Sodoma com todos aqueles valores, e respondeu da mesma forma que ele foi abençoado pelo Deus Altíssimo. Esse é o coração do crente. Nós sabemos de onde vem nossa provisão, quem nos dá, e o Senhor nos ensina a tratar dela pisando, né? Um dia ele vai ser pisado, no sentido de não dominar o nosso coração, mas ser uma ferramenta para abençoar nossos irmãos, porque já somos abençoados com todas as bênçãos, né, espirituais, lugares celestiais. Isso tem que estar nos nossos corações, irmãos, para que não sejamos seduzidos por essas atrações de negócios e coisas fora dos caminhos do Senhor. Até aí. Tem uma passagem no capítulo 13 dessa segunda carta. Se o irmão puder abrir lá rapidinho o capítulo 13 de 2 Coríntios. Que está num outro contexto, mas aqui tem um princípio na questão da administração das funções na Assembleia, das questões administrativas, inclusive da oferta, né? Que ele fala na segunda parte vou ler o versículo todo, o primeiro versículo do 13, capítulo 13, 2 Coríntios, e esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Aqui Paulo está trazendo o princípio de que nós não podemos dar testemunho de nós mesmos, né? Então, por exemplo, se eu vou para uma outra assembleia e os irmãos não me conhecem, é recomendado que seja feita uma carta de recomendação, onde outros 2 ou 3 irmãos me recomendem para eu ir visitar aquela assembleia que não me conhece, né? Da mesma forma, na administração das coisas do Senhor, né, da assembleia, e também na questão das ofertas, né? E Paulo cita aqui, na segunda metade do capítulo aqui que nós estamos estudando, que 3 irmãos foram voltando ao nosso capítulo, a partir lá do verso 16, né? Ele fala que 3 irmãos ficaram responsáveis de buscar essas ofertas, né? De levar para os outros irmãos, né? Primeiro Tito, né? Que ele fala que é um irmão que partiu voluntariamente. Ele fala de um outro irmão no verso 18, que era um irmão que o louvor no evangelho dele já estava conhecido em várias igrejas, mas não só isso, mas no verso 19 ele fala que esse irmão também foi escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, né? E o terceiro irmão, ele fala lá no 22, com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. E nós vemos também no verso 21, acabei lendo ao contrário, né, mas tem a ver com esse princípio que eu estou querendo trazer para a nossa reflexão aqui.
pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então, aqui Paulo fala de um zelo e da importância de, nesses assuntos, ter mais de um irmão, né? Aqui, no caso, haviam 3, pelo menos 2. Então, na administração da oferta, na hora de guardar essa oferta, como que essa oferta vai ser organizada, sempre fazer na presença de mais um irmão, né? E de preferência irmãos já conhecidos, irmãos que já têm um histórico, né, na Assembleia. Então, Paulo nos chama a atenção a esse zelo muito necessário para administrar as ofertas aí que os irmãos colocam, né? Então, nunca sozinho e sempre irmãos muito bem escolhidos, né? Para que não seja motivo de crítica e de alguma mancha, né? A gente vê na cristandade, o irmão citou aí, além deles pedirem muito dinheiro para a construção de templos, ainda com muita frequência você vê o desvio, né? Absurdo, um testemunho, né? Infelizmente, né? Manchando o nome de Cristo, porque se denominam cristãos, né? Pedem dinheiro para a construção de templos, nós, né, não vemos isso nas escrituras, e além disso há um desvio gigantesco, né, colocando o nome do Senhor envolvido em coisas totalmente distorcidas da vontade dele, né? Então, esse zelo muito providencial aí. Até aí, irmãos. Esse ponto é importante que o Carlos trouxe, porque é inegável, né, a responsabilidade que nós já temos no próprio cuidar das coisas do Senhor, né, como uma assembleia reunida, da palavra, em tudo que a gente faz, inclusive o que a gente está fazendo aqui agora, né, tudo sempre feito com muito temor, né, zelo no Senhor, justamente para você não ser tropeço para um irmão, né, naquilo que você fala, naquilo que você expõe. E esse exercício, que é um exercício muito prático, né, na questão de administração das coisas da Assembleia, principalmente dinheiro mesmo, na prática, né, coisas materiais, ele tem que ser feito da mesma forma, com o mesmo temor. E a gente vê que Paulo traz esse cuidado, né, ele tem um jeito bem, da forma dele, bem especial, né, de trazer, assim, a forma como ele escreve, mas fica claro que é buscado ali realmente toda essa atenção de ter mais pessoas, né? São 3 pessoas, ele destaca ali, Tito e mais 2 irmãos, e eles dão testemunho da confiança e honestidade que se tinha, né, relatado desses irmãos. Aí ele vai falar o versículo 28, 20 e depois o 21, né? Pois zelamos que o 20 ele fala, evitando isso, que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada. Então, provavelmente eles iam manipular ali uma quantidade grande de valor, né, de dinheiro. Talvez até, a gente não sabe, não sei muito bem como era o dinheiro nessa época, né? Mas, pois zelamos o que é honesto, e não só diante do Senhor, mas também diante dos homens, né? E com eles enviamos também outro irmão, um terceiro irmão, o qual muitas vezes em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem, né? Então isso é bem para nós, irmãos em geral, né? E principalmente aqueles irmãos que se prestam a esse exercício de participar dos cuidados de uma assembleia, muitas vezes, né? Esses irmãos que se apresentam para esse serviço, esses irmãos estão sendo eles foram exercitados de várias formas, e a igreja, a própria assembleia, dá testemunho disso, da honestidade, da forma como eles andavam, tudo que eles, ao ponto de eles poderem confiar a esses irmãos esse montante para que eles levassem até, né, levassem essa bênção para a assembleia em Jerusalém. Então a gente vê a importância disso, né, de muitas vezes querer aparecer qualquer um lá, falar, Paulo, me dá aí o dinheiro que eu levo, sabe, aquela coisa assim. Não, são 3 irmãos, né, que ele está citando ali, 3 irmãos provados ali, né, diante do Senhor, diante dos homens, das assembleias, para aí sim eles serem confiados
esse serviço, né? Então, a gente muitas vezes quer ter uma prontidão de fazer algumas coisas, mas é bom que nós sejamos provados antes, né? De querer fazer alguma coisa, que esse testemunho nunca deve vir de nós mesmos, mas vir dos irmãos, e vir do Senhor, né? Que aí sim existe paz para que você possa fazer qualquer que seja o serviço, qualquer que seja a prontidão que você tem no seu coração, né? Não a gente às vezes querer se apresentar dessa forma e que os irmãos aprovem, né? Porque eu estou me prontificando a fazer e eu quero mostrar para todo mundo que, né? Você pode realmente ter uma boa intenção no seu coração, mas a gente vê aí que o exemplo que ele dá, e tem outros lugares que ele vai falar também dessa forma, que essas pessoas que querem servir, eles têm que ser experimentados antes, tem que ser mostrados, né? Que eles têm, é possível ter confiança nessa pessoa para que ele mostre aí o seu serviço, né? Então, é muito importante isso, ainda mais numa questão tão importante, tão delicada, que seria essa questão de manipular e trazer, lidar com essas quantias, com as ofertas, né, que seriam para os irmãos, que eram muito importantes. Até aí. O versículo 21 que ele fala: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Não é só ter honestidade com respeito diante do Senhor. Eu sou muito honesto diante do Senhor, não vou fazer nada, tal. Mas perante os homens também. Então, você deve demonstrar essa honestidade, né, em tudo que vai fazer. E quando se trata de dinheiro, realmente é isso que os irmãos estão falando. Tem que ter cuidado, tem que ter tudo anotado, tem que ter um livro com anotação da coleta e tudo mais, a destino do dinheiro, para onde foi, porque nós não podemos, de modo nenhum, achar que podemos confiar na própria carne e de achar, não vai acontecer nada. Então, sempre o cuidado de zelar pela honestidade, não só diante de Deus, mas também dos homens. Isso é abrangente, é muito abrangente, e é um exercício, né, que estamos aprendendo, porque nós nos reunimos, nos cuidados, para cuidar das coisas do Senhor, junto com os irmãos, e vemos como isso, conforme você vai exercitando, você vai vendo que como é algo sério no sentido, né, do Senhor, são vidas, né, são irmãos. E às vezes nós somos cobrados também, né? Os irmãos cobram informações, cobram algumas coisas, e também é um exercício para nós saber lidar com isso. Porque hoje mesmo recebemos 4 irmãos na comunhão, né? O Oscar, a Vivian, a Gorete, né? Não lembro o nome. A Vivian, Gorete. Viviane, Gorete, Matheus e o Oscar. Então nós temos essa alegria de receber esses irmãos, né? Que agora estão em comunhão conosco. Também vão exercitar conosco todas essas coisas do Senhor. E é nós, né? Quando às vezes a gente ouve assim, vocês fizeram assim. Essa palavra vocês não cabe na Assembleia. Uma vez que o irmão foi recebido à mesa, é nós. É nós. Não é vocês. Que vocês pensam assim, porque, claro, é um exercício. A pessoa vai entendendo que ela não está na denominação, não está tratando de alguma autoridade acima dela. Você está conversando com seus irmãos. Cada um no seu dom, no seu exercício, na sua prática, diante de testemunhas, de 2 ou 3, como o irmão falou aí, tentando no Senhor, né, esse exercício, fazer a vontade do Senhor, na mesma luta, no mesmo sentimento. Então, é nós estamos fazendo isso. Dessa forma que devemos nos comunicar, né? Porque para não dar a impressão que um clero, alguém maior, alguém que decide alguma coisa. Eu mesmo, quando eu fui pedir meu lugar à comunhão, eu esperei 8 meses. 8 meses eu esperei. Eu não me lembro de ter falado com algum irmão, cadê minha vez aí? Por que não chega a minha vez? Eu só lembro do dia que eu fui recebido.
e a alegria que eu senti. Isso eu lembro. Agora, toda vez, todo domingo que eu ia, acho que faltava faltei no máximo uns 18 meses, 2 ou 3, falando de mim assim, mas desculpe, irmão, citando eu mesmo, só para embasar o que eu estou falando, assim, que é uma espera, e é um exercício da espera. O exercício da espera, ele também é uma bênção. É uma bênção. Se nós quiséssemos arrecadar dinheiro, se fosse esse o propósito das assembleias, quanto mais irmão entrasse, melhor, porque só pode contribuir se estivesse em comunhão. Mas, pelo contrário, o zelo para receber o irmão é no Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Então, há toda uma administração, não é só do dinheiro, a administração dos cuidados da assembleia, a administração das coisas do Senhor, e todos nós somos participantes. Todos somos participantes. Em oração, em desejar que as coisas do Senhor sejam em paz. Toda contribuição no amor é bem-vinda. Quanto mais crescemos, né, temos as nossas dificuldades e os exercícios, mas eu gostaria de lembrar disso, que os irmãos que são recebidos, que estão aguardando a mesa, orem ao Senhor, esperem no Senhor que a Assembleia vai recebê-los conforme a vontade do Senhor. Pode ter certeza, o tempo que você está esperando é providência do Senhor para tratar alguma coisa, para que você venha no tempo certo, já preparado para ser uma grande bênção, né? Entre os irmãos, junto com os irmãos e unido aos irmãos. Até aí. Complementando um pouquinho o que o André colocou também, né, da questão de servir ao Senhor, né, na Assembleia como um diácono, um presbítero, ou pastor. O título não, na realidade não existe um título, é um dom, né, que é dado. O princípio está lá em 1 Timóteo, o que, para deixar, para elucidar só, né, o que o André colocou, 1 Timóteo 3, versículo 10. Né, porque você pode ter a vontade, tudo, mas a questão que os irmãos estavam falando, né, da questão de 2 ou 3 irmãos de darem o testemunho, tá aqui, e também, vamos pegar do 3:8 em diante, só para dar um contexto, né? Da mesma forma, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, o que quer dizer aqui? Não é você chegar, foi recebido à mesa, tudo, não tem nenhum problema, querer ajudar, sem problema nenhum, mas ele não vai começar já ficando responsável pelo dinheiro da Assembleia, nem no nosso capítulo, né, eles estão, foi já falado pelos irmãos, né, que primeiro foi Tito, né, que foi escolhido para levar o dinheiro lá para Jerusalém, e depois os outros irmãos, né, que aqui, ó, do versículo 16, né, por vós, Tito, depois no 18, aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas, e não só isso, né, ele também foi escolhido pelas igrejas como companheiro de viagem. Então já são 2 testemunhos. A mesma coisa no âmbito da Assembleia, sempre testemunho de pelo menos 2 irmãos. Nas coisas do Senhor não tem, como o Reinaldo até falou, né, do comentário daquela irmã, né, de, vocês vão crescer, vão fazer. O princípio está lá já em Mateus 18:20, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali estarei eu no meio deles. Não são 2.000, 3.000, 200, 300, 20 ou 30, são 2 ou 3. Então, o Senhor quer os que são dele, não importa a quantidade, na realidade, né? Obviamente, o Senhor morreu para salvar a todos, mas nem todos o querem. Então, a gente sabe que
a gente não conhece, nós não podemos saber, nós não sabemos quem são os que são do Senhor. Tem os outros que estão também no meio aí da cristandade, tem o joio e o trigo, só lá no final que vai ser separado, né? Então, é isso, irmãos, até aí. Por enquanto, também aproveitando, não tem perguntas aqui, irmãos. Podemos continuar aí à vontade. Nós não vemos nas escrituras, né? Pelo menos eu saiba, algum irmão que é assalariado, né? Assim, que de repente chega para a Assembleia e diz: olha, irmãos, eu decidi viver aqui do evangelismo, né? Eu vou dedicar minha vida para a evangelização, eu vou dedicar todo o meu tempo ao ministério da palavra, mas eu preciso da ajuda aí da Assembleia para me financiar, né? Porque eu tenho que parar de trabalhar e tal. Então, não vemos isso, né? Não é esse o ensino, e aí, com certeza, algum desejo da carne de tomar uma decisão que é contrário, né, ao, à vontade do Senhor, e tomar uma iniciativa e querer que a Assembleia o financie, né? A obra do Senhor, ela é muito perfeita, todas as coisas do Senhor são muito perfeitas. Se o irmão for chamado pelo Senhor para uma obra, o Senhor vai, de alguma forma, prover, né? Se é do Senhor, ele vai prover um caminho, né? Ele vai prover recursos, ele vai prover, né? Então, os irmãos devem tomar esse cuidado, né? De, às vezes, entenderem que tem condição de tomar essa decisão e que a Assembleia deveria financiá-los, né? Então, ao contrário, péssimos exemplos que vemos, né, em vários locais, clérigos, né, sendo assalariados para viver em função da Assembleia, né? Entrou uma pergunta aqui. Vou colocar na tela. Ainda tem mais, são duas, tá? Irmãos, como pedir a comunhão nesse tempo onde não estamos nos reunindo fisicamente com os irmãos? A própria palavra comunhão implica fisicamente estar juntos, né? Então, nesse período que nós não podemos estar juntos, não tem razão de pedir comunhão, porque comunhão aonde? Em que reunião? Virtual não é uma reunião de comunhão, né? Não tem comunhão aqui, pessoal, né? Aguardar até que a situação melhore, aí visitar a Assembleia, conhecer, porque nós receber alguém em comunhão depende de conhecer a pessoa, conversar, saber né, o que a pessoa entende da verdade. Não é nenhuma sabatina que o cara precisa ter profundo conhecimento da verdade, mas pelo menos de saber. Muitas vezes já aconteceu isso, pessoas querendo comunhão, e a hora que nós vamos conversar, a pessoa mora com uma, é casada com outro, tem filho com outra, não trabalha, então tudo desorganizado, uma vida que você vê que a profissão de fé ali é só exterior, né?
Eu não estou dizendo que é o caso de um ou outro, mas já aconteceu isso. Então, hoje, nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de receber alguém à comunhão, porque o mundo está religioso hoje. Não é como no tempo em que pregava-se o evangelho e a pessoa se convertia e ia reunir aonde? Só tinha um lugar onde os irmãos estavam reunidos. Aqueles 3.000 que se converteram lá no dia de Pentecostes foram reunidos com quem? Com 120. Não tinha outro. Ou ele era cristão, ou ele estava reunido lá em comunhão com eles, ou ele não estava. Hoje, não. Hoje tem muitas comunhões aí que falam, né? Tem denominações, a pessoa se diz cristã, é cristão, e alguns verdadeiramente cristãos. Mas aí a coisa assume um negócio mais difícil de você detectar se realmente a sinceridade, se existe realmente essa fé. Então isso daí é só no contato pessoal, é a pessoa visitando, indo, a gente visita na casa muitas vezes, conversa com a pessoa, tem que ser conversa pessoal, olho no olho, não adianta fazer nada virtual. Então, entender que não vai mudar nada se você agora, estando não podendo estar reunido porque não tem a reunião, está ou não está em comunhão. Eu não preciso falar que eu estou em comunhão. Se você crê, está entendendo a verdade, que tem que se apartar dessas coisas e aparte dessas denominações e tudo, aguarda até o momento em que possa ser visitar, você pode ir na Assembleia, né? Aí, depois de um tempo, você vendo que é isso que você quer, você pede lugar à mesa, né? Porque pedir lugar à mesa não é só os privilégios de fazer isso, de estar em comunhão. Tem também as responsabilidades. Que muitos, na hora que a gente fala das responsabilidades, eles coçam a cabeça falando, será que é isso que eu quero? Não, eu não quero responsabilidade, eu só quero privilégios. Mas não existe você estar em comunhão sem ter responsabilidade também. Tem uma outra pergunta. Essa aqui eu acho que nós já falamos outro dia ali, né? Gostaria de saber se o ladrão na cruz, quando Jesus disse que hoje estarás no paraíso, um certo pastor disse que ele não viveria no milênio, porque ele não havia sido batizado. Acho que já foi respondida essa pergunta. Já foi respondida. Não. Isso daí deve ser esse pastor deve ser de batista, né? Que acredita que o batismo salva. Porque se ele não for batizado, ele não pode estar no céu. Isso é totalmente fora da verdade, porque batismo não tem nada a ver com uma coisa celestial. Batismo é terreno, é com respeito à terra. É você se identificar com o cristianismo aqui na terra. Não tem nada a ver com nos céus. Nos céus não vai ter ninguém batista, ou abatista, ou pré-batista, ou pós-batista, nada disso. Vai ser Cristo e nós transformados à semelhança de Cristo e em comunhão perfeita com Ele. Então, tem uma outra pergunta aqui, do Leones. Irmãos, como agir quando por um erro somos deixados pela esposa e não quer a reconciliação, ainda que não foi traição? Muito difícil, mas... Tem um complemento aqui, espera um pouquinho. Estou apartado há muito tempo da denominação e sigo os irmãos há muito tempo e concordo com os irmãos e não sei o que fazer. É o mesmo... A palavra de Deus nos mostra se você se converteu depois de estar casado e ela não é cristã e abandonou, é uma coisa. Agora, se ela é cristã, mas ela não quer por causa de você ter feito alguma coisa contra ela, ofendido alguma coisa, tenta reconciliar. A palavra de Deus fala que procure se reconciliar. Porque se você ficar ela separado e você separado, não se casam, né? Não vão se casar, porque não existe adultério, não existe motivo para...
as razões para se separar é por adultério, pela morte de um deles, ou no caso de os dois serem incrédulos, um se converter e o outro não se converter e não querer viver com ele, é uma coisa. Agora, se é cristão, os dois são cristãos, mas estão separados por discordância, essas coisas, permaneçam separados e façam de tudo para a reconciliação. Ora a Deus, não tenta reconciliar no bate-papo um com o outro, tentando um convencer o outro de que o melhor é isso. Ora a Deus, vai diante de Deus e o Senhor pode dar luz, né? Mas não existe nenhuma regra. Tem mais uma pergunta aqui da Miriam. Ela está perguntando: tenho dúvidas, irmãos, onde me reunir, pois tem assembleias na região serrana e outros lugares tudo distante da minha casa. Aí fico pensando onde devo ir, como proceder, ou estou livre para visitar. Miriam, região Se eu serrana. não me engano, essa irmã Miriam me mandou algum e-mail, se for a mesma pessoa. No e-mail, eu devo ter colocado, o e-mail você mandou para o canal Por Graça, né? Nesse e-mail, acho que foi eu que respondi. Eu devo ter colocado os irmãos mais próximos e tem o telefone lá também, um contato. Aí você pode se comunicar com os irmãos e ver a melhor forma de você ir visitar a Assembleia, tá bom? Se não for você, você manda um e-mail, salvo.porgraça@gmail.com. Aí eu vou te indicar as assembleias mais próximas, eu outro irmão que estiver respondendo, que às vezes não é só eu que respondo, tem outros irmãos. Aí você vai ser orientada, tá bom? Só entre em contato lá com os telefones que o canal deixa, os irmãos vão te orientar e você vai fazer a melhor escolha aí para você visitar uma assembleia. E o irmão é livre para visitar a assembleia, não tem nenhuma restrição a isso não, tá bom? Bom, encerraram as perguntas por enquanto. Podemos escolher um hino para. Vamos escolhendo. Só mais uma coisa, Haroldo. Pode falar enquanto eu ponho aqui. Nós ficamos muito felizes, né, com todo esse movimento de irmãos querendo conhecer a verdade. Pedimos ao Senhor nos ajudar em tudo. O Senhor tem trazido essas pessoas. Mas live não é reunião de assembleia, né? É importante, né, conhecer a verdade e também entender a importância, né, de estar reunido, de estar congregando no nome do Senhor, de estar apartado, né, do erro, porque eu tenho recebido algumas mensagens de irmãos. Agora eu não largo as lives, eu estou reunido com os irmãos, eu me reúno com a família ouvindo live. É uma bênção para nós, somos muito felizes em saber que tem muitas pessoas conhecendo a verdade, né? Nos alegramos com isso. Mas é importante entender toda a verdade, estar em toda a verdade e andarmos juntos. Tem muitos outros e-mails que a gente recebe, né? Quero conteúdo, mande conteúdo, quero estudar, quero aprender. O que não falta é conteúdo. Na internet, os irmãos reunidos, tá? Tem canais, tem o Enquanto Ainda é Tempo, tem o Mário, tem muitos irmãos, não falta conteúdo. Eu estou aproveitando esse momento para responder para um monte de gente ao mesmo tempo, né? Um monte de coisa. Mas é importante, irmãos, que não é só live, né? Não é só live que deve ser apreciada, né? O Senhor Jesus, que é o motivo de nossa reunião. Até aí. Os irmãos já tem um hino aí para sugerir. Cento e quarenta e seis.
feliz de esplendor, onde moram os santos em luz, tributando eterno louvor. Sempre a ti, ó bendito Jesus, em um lar muito feliz, estaremos contigo, Senhor, em um lar muito feliz, estaremos contigo, Senhor. Cantaremos com gozo, ó Jesus, ao Cordeiro que nos resgatou, e com sangue vertido na cruz, todos nossos pecados pagou. Em um lar muito feliz, estaremos contigo, Senhor, em um lar muito feliz, estaremos contigo, Senhor, para sempre na glória estar, com os santos rendendo louvor. A Jesus nós iremos cantar, ó Senhor, nosso bom Salvador. Em um lar muito feliz, estaremos contigo, Senhor. Em um lar muito feliz, estaremos contigo, Senhor. Podemos encerrar? O André, você pode dar graça, irmão, para a gente encerrar, por favor? Podemos dar graça, irmãos? Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de termos Tua Palavra diante de nós mais uma vez e de podermos ser ensinados em graça, em toda a Tua sabedoria, Pai. Em cada momento, em cada detalhe do nosso proceder aqui nesse mundo, nada nos deixa faltar, Pai, entendimento, sabedoria, a graça também do Espírito Santo que habita em cada um de nós, cada um que creu em nosso Senhor Jesus, para que continuemos a ser ensinados e também consolados, Pai, pela Tua misericórdia. Te damos graças, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Boa semana, irmãos. O Senhor permitindo, sexta-feira estamos novamente aqui. Boa semana a todos. Boa noite, irmãos. Até a próxima.